Neste vídeo vou procurar concentrar uma explicação integrada em dois conceitos fundamentais em sistemas de gestão de base de dados, que é a integridade referencial e o sistema de auto-incremento de valores nas colunas de uma tabela. Para fazer referência a estes dois assuntos do vídeo, eu vou continuar a utilizar o database.net. Quem quiser utilizar uma outra ferramenta, tudo certo, não há qualquer problema. Terão eventualmente que fazer um pequeno esforço adicional para procurar algumas das funcionalidades que eu aqui irei mostrar aqui, que são extremamente simples e de fácil acesso aqui no database.net. Eu continuo a ter aqui a minha base de dados clube, mas eu vou-me ver livre dela. Há duas formas de o fazer. Eventualmente até haverá mais que duas. Uma delas é utilizar o próprio interface do software. Neste caso eu posso clicar aqui com o botão direito do rato e fazer aqui um delete. Eu penso que haverá aqui. Portanto, nós vamos aqui ao delete, okay? Database Tools Delete. Ele vai perguntar se nós queremos de facto deitar fora esta base de dados. Vamos clicar aqui não, porque eu vou mostrar outra forma, que é através de uma instrução de SQL. Bastará clicarmos aqui, neste caso, nós aqui neste espaço temos a possibilidade de abrir sempre novos documentos. Reparem que sempre à frente de uma destas tabs há sempre outra, e isto é extremamente prático, já vamos ver porquê. E eu aqui posso simplesmente colocar o drop database, e neste caso será vendas, ou não, peço desculpa, é o clube. Vendas já é algo que eu vou criar a seguir. Ok, e se eu agora clicar em executar, ele automaticamente executa este comando e, como podem verificar, a minha base de dados foi à vida, desapareceu pura e simplesmente. Podem ver também aqui aparece um pequeno asterisco, significa que eu posso guardar em texto estas queries que eu aqui escrevo. Eu vou aqui fechar, por isso é que ele faz esta pergunta. Eu vou aqui dizer que sim, que quero mesmo fechar. E vamos criar uma nova base de dados para explicar de uma forma muito simples o que é o conceito da integridade referencial e depois também explicar o sistema do auto-incremento 2 em 1, basicamente. Vamos explicar as duas coisas. Então a minha base de dados vai ser extremamente simples. É uma base de dados de uma loja, ok? Então nós vamos criar aqui uma base de dados que é uma loja e que vai conter duas tabelas. Os clientes e as vendas efetuadas. É isto que não vai ter. Ora, já sabemos que, até pelo senso comum, nós na nossa loja poderemos ter, imaginem, 10 clientes que são todos distintos, não é? O Manuel, a Maria, o Joaquim, o Francisco, a Ana, etc. Mas para cada um dos clientes nós poderemos ter várias compras, vários movimentos. A integridade referencial é exatamente o quê? É aquilo que permite relacionar duas ou mais tabelas, por forma a que, sempre que eu elimino, por exemplo, um cliente da minha base de dados, automaticamente todos os registros das suas vendas, no caso concreto deste exemplo, serão eliminados. Okay? E essa é a integridade referencial a funcionar. Como é que ela funciona de uma forma geral? Através da existência de chaves primárias e chaves estrangeiras. Vamos aqui verificar como é que isso funciona. Então eu vou colocar aqui uma nova base de dados. Eu não vou utilizar aqui as instruções de SQL, era um bocadinho mais demorado. Eu vou criar uma nova base de dados. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Oh, cá está um erro, não vamos aqui continuar, tudo certo. Vamos aqui tentar criar uma base de dados. Eu não sei se ele tem aqui uma base de dados. Se não tiver é muito fácil, ok? Eu penso que aqui terá qualquer coisa para criar uma base de dados. Vamos aqui ver. Ok, ele aqui tinha o desconect. Tudo certo, não vamos complicar muitas coisas, vamos fazer aqui uma new query e vamos create database e vamos lhe chamar loja. Vamos clicar em executar, ok? Temos aqui a nossa loja criada, está aqui. Vamos fechar isto. Vamos aqui à nossa loja e, como podem observar, nós não temos nenhuma tabela. Vamos criar tabelas na nossa loja. Vamos clicar com o botão direito do rato, create table. Temos aqui a nossa tabela, vamos inserir aqui 2, 3 campos no máximo. Então vamos clicar aqui e o primeiro campo vai ser o ID cliente. Porque esta tabela que eu vou agora criar, eu vou chegar aqui assim, ok, tranquilo. Esta tabela que eu vou criar vai ser a tabela dos clientes. Então vai ter um ID cliente. O ID cliente serve exatamente para quê? Para ser um mecanismo interno da base de dados que estabelece uma diferenciação entre todos os clientes. Nós podemos até ter clientes com o mesmo nome, ok? Mas não podemos ter clientes que partilhem o mesmo ID de cliente, ok? Então o que nós vamos colocar aqui pode ser um valor inteiro, ou neste caso terá que ser um valor inteiro, não poderá ser nulo. Porquê? Porque eu vou defini-lo como uma chave primária. Por isso é que se chama aqui setPrimaryKey. E ao definir a chave primária, automaticamente o valor não pode ser nulo. E mesmo que eu clique ali, não tenho essa possibilidade.
Porquê que este valor não pode ser nulo? E eu vou já aproveitar para explicar aqui, porque este é um dos pilares da integridade referencial numa base de dados. Quando nós definimos uma chave primária numa tabela, estamos a indicar que vai ser esse o valor que vai distinguir todos os registros existentes dentro dessa tabela. Significa que, se eu tiver 3 clientes, o João, o Luís e o Dias, são por acaso os meus nomes, ok? João, Luís e Dias. 3 clientes distintos. Esses clientes vão ter todos um ID diferente. Por exemplo, o ID 1, o 2 e o 3. E vai ser esse valor que depois vai permitir estabelecer uma relação com as outras tabelas, nomeadamente com a tabela de vendas. E sempre que na tabela de vendas aparece também a referência à existência do ID cliente que tem o número 2, que seria neste caso o Luís, por exemplo, o que acontece é que se eu apagar o Luís aqui na tabela 1, ele vai verificar todos os registros referentes ao Luís e vai apagá-los também nas outras tabelas. E a isso chama-se integridade referencial. Portanto, integridade é manter a estrutura e a coerência dos dados. Referencial, porquê? Porque há uma relação entre as tabelas. Neste tipo de definição de colunas, é muito frequente utilizar, então, o sistema de autoincremento. E reparem como eu estou a explicar os dois conceitos deste vídeo de uma forma integrada. O sistema de autoincremento vai permitir que eu possa ignorar nas minhas queries a inserção do valor do ID deste cliente e pedir ao próprio sistema de gestão de bases de dados que faça essa gestão por mim. O que é que ele vai fazer? Vai verificar qual é o valor que está imediatamente disponível e a partir desse valor vai adicionar mais um. E já vamos ver isso à prática. Vamos então aqui deixar tudo o resto como está, vamos adicionar aqui mais uma coluna, vamos colocar aqui obviamente o nome do cliente, vai ser um varchar, portanto uma variável alfanumérica, no máximo com 50 caracteres. Eu aqui vou retirar o nulo, auto-increment aqui não faz qualquer sentido e como podem ver o sistema não permite, porque é uma variável string, ok? Vamos lhe chamar assim. E finalmente vamos colocar aqui uma variável de atualização. Eu vou-lhe chamar assim porque é a variável que eu normalmente uso nos meus projetos para gravar sempre que é feita uma alteração ou uma inserção de dados na tabela. Eu guardo sempre a data e a hora em que aquele movimento foi feito, porque pode ser utilizado depois para várias circunstâncias. Aqui vamos simplesmente colocar datetime, não vamos permitir nulo e vamos deixar ficar assim. Vamos fazer um save e vamos chamar esta tabela clientes. Ok. Está feito. Muito rapidamente vamos fazer aqui a tabela das vendas. E neste caso eu vou clicar aqui novamente, Create Table. Eu vou criar aqui então o seguinte, o primeiro ID da venda, okay? Portanto o ID que identifica a identificação do movimento que foi feito na minha loja, não falamos ainda sequer do cliente, vamos tirar aqui o nulo e vamos também pôr Auto Increment, isto é, ele vai automaticamente crescendo, para que cada venda tenha uma identificação unitária. Depois vamos adicionar aqui um segundo ID, que é aquele que faz a relação com o cliente. E, portanto, neste caso, por uma questão de coerência, eu poderia até utilizar um ID diferente, ou com uma designação diferente. Mas é conveniente nós colocarmos ID cliente. Ok? Neste caso vai ser um valor que tem que ser obrigatoriamente igual ao valor que está na tabela de raiz da chave primária. Já vamos aqui definir as chaves, ok? Não vai ser nulo e não tem auto-increment, ok? Este aqui vai automaticamente ser múltiplo. Vamos adicionar aqui uma outra entrada que é o produto. Vai ser um nvarchar, portanto, para identificar qual foi o produto vendido. Isto depois poderia ser feito de outra forma. E vamos inserir uma outra que é a quantidade, quantas vezes este produto foi vendido, portanto, ou quantas unidades foram vendidas, melhor dizendo, vamos deixar inteiro. E vamos adicionar também a atualização, que eu aqui, mais uma vez volto a repetir, uso para ser um datetime, que vai guardar sempre a data e a hora do movimento, seja a data de registro, seja a data de atualização, quando nós fazemos a edição dos valores. Faltam aqui as chaves. Ora, o que acontece aqui é o seguinte, eu vou definir esta como uma chave primária. Portanto, vou selecionar esta linha, vou clicar ali, tranquilo, está feito. Mas vou querer definir esta como uma chave estrangeira, que é o que vai permitir fazer a relação entre as duas tabelas que eu aqui tenho. Okay? Vamos então fazer o seguinte, eu vou primeiro guardar e vamos chamar a isto vendas, ok,
E, portanto, o que nós temos agora aqui na nossa tabela, ou melhor, na nossa base de dados loja, é a tabela de clientes e a tabela de vendas. No entanto, ainda não há relação entre as duas. Aqui nós temos nas colunas, eu vou abrir aqui as colunas, temos aqui uma chave primária e uma chave primária, mas eu quero relacionar este ID cliente com aquele ID cliente, para permitir que sempre que eu apago aqui um valor, ele automaticamente vai apagar todas as linhas que contenham um valor exatamente igual aqui. Ora, como é que eu faço isso? Bom, eu tenho que criar uma chave estrangeira, isto é, esta é uma chave primária que vai estar relacionada com uma chave estrangeira que será esta, ok? Que é para a integridade referencial ser de 1 para muitos. Eu posso ter várias vezes este ID cliente aqui repetido, porque ele fez várias compras, ok? Mas não posso ter aqui várias vezes, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui selecionar este e vamos criar aqui uma chave, ou melhor, não vamos selecionar este, vamos abrir aqui a tabela das vendas e vamos criar aqui uma constraint, isto é, uma relação. Então vamos abrir aqui no design, estamos outra vez aqui, vamos selecionar aqui o cliente e temos aqui, em vez da chave primária, temos aqui o constraints. E quando eu clico aqui, ele diz assim, então, mas qual é o constraint? Eu posso adicionar várias relações. Vamos clicar aqui numa e ele vai-me apresentar este quadro que me vai permitir definir qual é a constraint. E a constraint é, então, a relação. Eu tenho aqui FK, de Foreign Key, ou chave estrangeira, vendas. Ok? Posso alterar aqui o nome. Posso colocar aqui clientes vendas. Se colocarem o FK é melhor porque Foreign Key ou chave estrangeira, pode ser. Ora, o que é que nós vamos querer então aqui escolher como chave estrangeira? Vai ser o ID cliente. Okay? E a partir do momento em que eu escolho o ID cliente, nós vamos buscar a Primary Key Table, aquela tabela que tem a chave primária. Qual é a tabela? É a tabela dos clientes. E na tabela dos clientes nós queremos relacionar esta chave com aquela que ali está. Muito importante é este espaço que aparece aqui ao fundo, que é o Update Rule e o Delete Rule. O que é que acontece principalmente aqui no Delete Rule? Eu aqui vou deixar No Action. No Action isto porquê? Porque não há dados que sejam repetidos, mas aqui no Delete Rule, o que é que diz aqui? Cascade. Ou então No Action, ou Set Null, ou Restrict, etc. Normalmente usa-se o Cascade. E o que é que significa o Cascade? É a cascata. Significa que sempre que eu apagar um cliente, ok, vamos aqui selecionar, sempre que eu apagar um cliente na chave primária, ele automaticamente, por cascata, vai apagar todas as linhas que tiverem esta relação que aqui está. Vamos clicar aqui no OK. Done. Quem quiser perceber como é que se escreve a query de SQL está aqui e, portanto, podem copiá-la aqui e escrevê-la nos vossos scripts e, portanto, estes softwares também têm essa funcionalidade. E vamos clicar aqui em Save. Ok, muito bem. Reparem o que é que acontece agora. Então, nós temos aqui dois índices, temos uma chave primária que é única e uma não única que é uma chave estrangeira. Quando nós vamos aqui aos índices só temos uma chave primária. De qualquer das formas, se nós verificarmos por aqui, temos então aqui a chave estrangeira e a chave primária. O que acontece agora é o seguinte, vamos aqui muito rapidamente e depois ficará para o próximo vídeo a questão das relações e ver o que é que acontece quando as apagamos, que é o seguinte, vamos ver como funciona o Auto Increment, ok? Então vamos inserir aqui um cliente. Ora, nós podemos inserir um cliente de várias formas. Neste caso, eu posso clicar aqui com o botão direito do rato, fazer aqui um Edit e inserir automaticamente aqui o cliente. Mas não esquecer que nós definimos como sendo um Auto Increment aqui o cliente que ali está. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, quando estivermos a escrever os nossos scripts de PHP, por exemplo, nós vamos fazer, por exemplo, um mecanismo de Insert. Insert into. E vamos inserir onde? Vamos inserir na tabela dos clientes. E depois vamos aqui ver as colunas, inclusive. Vamos colocar aqui clientes. Ora, uma das práticas que é frequente ver é, imediatamente a seguir à instrução inserir em clientes, abrir um espaço com parênteses e definir cada uma das colunas nas quais nós vamos inserir os dados. E aqui neste caso concreto é fundamental, porque reparem, eu poderia utilizar esta expressão, que também é muito vista, e como eu tenho aqui o sistema de auto-incremento, à partida não tenho que o definir, e portanto será o sistema automaticamente a atribuir-lhe um valor. Então só vou definir os outros dois valores. Neste caso, vou definir aqui João, era o nome do cliente, depois vírgula, e vou colocar uma expressão da SQL que permite atribuir ao campo de atualização a data atual, que é o now. Okay?
Se eu escrever isto, ele vai guardar a data atual. No entanto, se eu executar esta expressão que aqui está, eu vou ter um erro. E porque ele diz que o número de colunas não corresponde ao número o número de colunas que aqui estão definidas, ou de valores que aqui estão definidos, não corresponde ao número de colunas que a tabela tem, porque ela tem 3. Então, como é que nós fazemos aqui esta correção? Temos que definir claramente aqui quais são as tabelas onde queremos guardar os dados. Neste caso, João vai ser guardado em nome. E o now, que é a data 2, vai ser em atualização. Então, reparem o que é que acontece. Se eu fizer agora execute, ele vai dizer one row affected. Portanto, uma linha afetada. Significa que isto foi feito com sucesso. Está aqui o sucesso feito. Então, se nós agora formos verificar aqui os dados que estão dentro desta tabela, nós vamos ter a oportunidade de ver que o número do ID cliente foi automaticamente atribuído pelo próprio sistema. Como é que eu vou fazer? Eu não vou fechar aqui este espaço, eu vou abrir aqui uma nova tab e vou fazer simplesmente isto. Select asterisco from clientes. E vamos executar. E aqui da parte de baixo vai aparecer a tabela, ou a grelha, com os dados que lá estão guardados. E reparem como foi atribuído o valor 1. Não começou pelo índice 0, começou pelo índice 1. E mesmo nos sistemas de auto-incremento, nós podemos decidir que o auto-incremento só começa a partir, por exemplo, do 100. Não há qualquer problema com isso. Muito bem, visto isto, eu vou mostrar como é que nós podemos aqui manusear ou manipular uma circunstância que pode ser fundamental. Como nós estamos a desenvolver aqui um sistema, eu agora ia poder colocar aqui Luís, executar, Dias, executar, Ribeiro, executar. E agora reparem o seguinte, se eu agora regressar aqui e voltar a refrescar esta query, portanto executar aqui, eu já tenho 4 clientes na minha base de dados. E reparem como o sistema lhe foi atribuindo os valores. Agora imaginem a seguinte circunstância, que é o que eu vou fazer aqui numa nova query. Eu vou limpar a minha base de dados e depois vou voltar a começar a inserir clientes. E reparem que vai de 1, 2, 3 e 4. O auto-incremento está a funcionar. Então eu vou aqui na query e vou fazer delete from clientes. Vou apagar os clientes todos. Executar. Foram afetadas 4 linhas, correto? Então se eu vier aqui a esta query do meio, onde eu tenho o select clientes, agora a minha tabela vai aparecer vazia. Não há clientes guardados. Muito bem. Vamos inserir novamente aqui o João. O sistema de auto-incremento continua a ser executado. Vamos aqui clicar em executar. E agora vamos reparar aqui o que aconteceu quando eu executar novamente isto. E reparem o seguinte. O ID não voltou ao valor 1. Continuou a partir do valor 5. Muito bem. Como é que nós fazemos para fazer um reset ao nosso sistema de auto-incremento? A forma mais simples, eventualmente, às vezes, é utilizar até alguma ferramenta da própria aplicação que permite fazer esse reset. Isto é, permitir que, ao apagarmos tudo e a começarmos de novo, volte a começar do 1. Mas nós podemos utilizar uma query de SQL. Eu chamo a atenção para este aspecto, porque o auto-incremento é muito interessante, mas se nós, e de acordo com as informações que estão disponíveis, quando nós fazemos um reset ao auto-increment de uma determinada base de dados, o que acontece é que é feita ali uma operação pelo sistema de gestão de bases de dados MySQL, que é uma criação temporária de uma base de dados nova, para a qual são transferidos todos os documentos, todos os ficheiros, perdão, ou melhor, todos os registros, ok? Todos os registros são transferidos de uma base de dados para a outra, é refrescado então o sistema de auto-incremento e depois a outra base de dados é apagada. Tudo isto parece ter a sua lógica. No entanto, quando estivermos a falar de tabelas que contêm algumas dezenas de milhares de registros, pode ser um processo que pode ser relativamente demorado, ok? E, portanto, nós temos que ter atenção a esse aspecto. Mas eu vou mostrar aqui como é que nós devemos fazer. Basta escrevermos aqui alter table, alterar a tabela, definir o nome da tabela, que neste caso é clientes. Se a tabela tivesse aqui espaços no nome, nós colocaríamos aqui uma plicazinha assim. Okay? Poderemos colocar lá mesmo. E neste caso à frente o que nós vamos colocar é auto-increment, com underscore, é igual a 1. Vamos executar. Ok? Ele diz que há aqui um erro na sintaxe. Vamos aqui verificar porquê. Ok, cliente, está tudo certo. Vamos aqui tirar estas plicazinhas.
Vamos fazer aqui novamente o auto increment e ok, está com sucesso. Ele aqui, nós devemos usar sempre as plicazinhas, e eventualmente aqui teríamos que usar também com duplas aspas, portanto às vezes varia de um software para outro, a forma como ele faz o parsing aqui da query. De qualquer das formas, o sistema assim funciona, ok? E portanto, se nós estivéssemos aqui, depois poderemos eventualmente numa próxima ocasião fazer a experiência de colocar colunas com ou tabelas com espaços no nome, mas aqui funcionou. Então vamos verificar aqui o seguinte, vamos aqui refrescar isto, e execute, temos aqui novamente o valor dos dados que lá estavam, vamos aqui eliminar tudo o que existe nos clientes, vamos aqui fazer um execute, não existem clientes, e vamos adicionar um novo cliente, ok? Então vamos fazer aqui execute, ele foi adicionado, vamos ver aqui na nossa query o select, execute, e ele continua aqui no 6. Ok, isto poderá ter acontecido eventualmente porquê? Porque nós fizemos aqui a execução de um auto-increment ou de um reset quando já tínhamos dados na base de dados e que estavam já num valor superior. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos primeiro delete, apagar tudo, não temos clientes, vamos fazer agora um reset ao sistema de auto-incremento, executar, ok, foi feito com sucesso, e agora vamos inserir novamente um valor, executar aqui, vamos verificar se existem ou não existem clientes, execute, e como podem observar então, temos o sistema de auto-incremento com um reset. Eu já sei que este vídeo vai muito longo, mas de facto era um vídeo interessante e importante. Relembrar sempre isto, portanto, nós podemos sempre definir um sistema de auto-incremento em cada uma das tabelas, principalmente para as chaves primárias, é óbvio que é onde faz sentido. Poderemos alterar esse incremento a qualquer altura, podemos fazer o seu reset e vimos também aqui como fazer a relação entre chaves primárias e chaves estrangeiras. Eu sei que esta matéria não é simples para quem não tiver conhecimentos base de utilização de bases de dados, mas com calma, revejam este vídeo as vezes que forem necessárias. Eu penso que a explicação terá sido um pouco mais apressada, porque não é possível falarmos de uma forma aprofundada sobre estas matérias num vídeo tão curto, ok? Eventualmente nós iremos fazer mais experiências no futuro. De qualquer das formas, é fundamental nós termos a percepção destes dados para depois podermos avançar com os outros conhecimentos relacionados com o PHP, com a forma como ele comunica com a base de dados, etc. E na prática depois iremos colocar alguma destas funções em prática nos nossos exemplos. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.